Olá amigos do Multiplica, eu sou o Antenor, quero dar as boas-vindas para você. Estamos no meio dessa série Pérolas de Jó. E nesse podcast nós já vimos 3 pérolas que nós conseguimos extrair e aprender do livro de Jó. Em primeiro lugar, a primeira pérola, ninguém está isento de dor. Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal, mas que sofreu bastante, que foi moldado no meio das dores, tá certo? E foi aprovado depois de passar por provações. E Deus teve orgulho daquele homem. Mas uma outra coisa, uma outra pérola, é que a riqueza lícita está sempre bem-vinda. E Deus nunca olhou a riqueza como sendo algo negativo. É o mau uso dela. Jó, a Bíblia diz, era um homem rico, assim como outros personagens na Bíblia. E que souberam usar a sua riqueza, que souberam usar os seus bens para abençoar outras vidas. A terceira pérola que nós vimos fala sobre bons pais sempre oram por seus filhos. E a gente aprende isso de Jó. Jó intercedia pelos seus filhos. Ele se levantava de manhã e oferecia holocaustos diante de Deus. Ele orava por seus filhos. E a pérola de hoje, nós aprendemos no livro de Jó que Satanás, esse personagem sobre o qual a gente ouve basicamente a vida inteira, ele não é, sabe, aquele bicho, aquele monstro vermelho com rabo, tridente na mão e chifre assim por diante. De fato, a Bíblia diz que ele pode até se transformar num anjo de luz, porque Satanás, na realidade, foi criado como um anjo de Deus. E todos os anjos são ministros, quer dizer, eles servem Deus. Servem como? Servem atendendo às necessidades nossas aqui na Terra. Eu sei que você pode falar, mas como é que pode? Bem, se a gente pensa somente nessa dimensão material, nesse plano horizontal nosso, a gente não consegue conceber com a nossa mente finita essa realidade espiritual. Mas o fato é que a realidade espiritual é muito mais real do que essa realidade material, que vai acabar, né? O que você tem vai acabar, o que você é, né? Essa casca que você tem, um dia também vai ser enterrada e assim por diante. Então, essa realidade material nossa é extremamente efêmera, ou seja, assim, passageira, muito ilusória. Aquilo que a gente enxerga é uma coisa assim, que hoje está aqui e amanhã pode não estar mais. Mas a Bíblia diz que a realidade espiritual é uma realidade eterna. E Satanás faz parte dessa realidade. Ele faz parte dessa dimensão. Ele foi criado por Deus como um anjo. E a Bíblia diz na história de Jó que quando os anjos vinham até Deus para trazerem relatórios para Deus, um dia daqueles, Satanás também chegou na presença de Deus. Né? E diz lá, inclusive, Jó capítulo 1, versículo 6, e veio Satanás também a se apresentar perante o Senhor. Satanás veio diante da presença de Deus. E é quando Satanás e Deus estabelecem aquele diálogo. E eles falam, inclusive, sobre Jó, não é mesmo? Veja só, a pérola que nós aprendemos é que nós temos que ficar espertos. Satanás existe sim. Ele é real. Satanás não é lenda, né, como a lenda do Saci Pererê. Né? Satanás não é uma lenda como as sereias dos mares gregos. Ele não é uma simples mitologia. Ele não veio de uma mente espumosa, de uma mente humana. Ele é real. Até para dar um exemplo para você aqui, eu tenho falado isso em algumas outras ocasiões, que o mais próximo que eu já estive de Satanás foi quando eu fui convidado para orar por um jovem que tinha sido baleado, né, levou 22 tiros, não morreu, estava envolvido com gangues e assim por diante. E quando pediram para eu orar por ele, eu me lembro que enquanto eu orava, ele cuspia no meu rosto. Eu fiquei pensando, isso não é Deus, isso não é uma pessoa que está tomada, que está cheia de Deus. Isso só pode ser o mal. E o mal vem da onde? Qual é a fonte? Assim como nós temos uma fonte do bem, nós também temos uma fonte do mal. Quando você olha ao seu redor, você vê tanta tristeza, tanta dor, tanto inferno já aqui na terra, quando você vê tanta injustiça, guerra, quando você vê crianças sendo abusadas, molestadas e mortas e assim por diante. Uma coisa, inclusive a nossa cobiça que nos leva muitas vezes a querer as coisas que não devíamos, a escolher as coisas que não precisamos e assim por diante. Até isso tem uma fonte. E a Bíblia diz que essa fonte do mal é o Satanás. Ele que vem ali e trabalha, né, no nosso coração, na nossa mente. E quando ele agarra a nossa mente,
Ele consegue agarrar todo o resto, todo o nosso corpo. É Ele quem vem, é Ele quem atenta contra os filhos de Deus. Ele não pode nada contra Deus. Ele não conseguiu nada contra Jesus. Ele até achou, não é mesmo, que quando Jesus morreu naquela cruz, ia ter festa no inferno. Mas não deu, porque no terceiro dia Jesus ressuscitou. Mas quando você não pode alguma coisa contra o Pai, quando um inimigo não consegue atacá-lo, é atacar os filhos. E foi exatamente isso o que o Satanás fez, inclusive com o próprio Jó. Ele começou com os filhos de Jó. E depois, obviamente, ele ataca Jó, um filho de Deus. Essa é a realidade que nós temos que nos atentar. Que Satanás existe sim, fique esperto, tá certo? E ele vem, a Bíblia diz, para matar, para destruir. Ele quer destruir a sua vida, a sua família, o seu casamento, né, os seus filhos, os seus sonhos, a sua alma, inclusive, tá certo? Então, fique esperto com Satanás. Muitas vezes nós somos levados por alguma coisa, alguma força maior do que nós. E Jó nos ensina essa lição, essa pérola. Ele existe sim. O que nós temos que fazer é confiar em Deus, é buscar Deus e as coisas de Deus para estarmos protegidos, seguros nas mãos de Deus. Um abraço e a gente continua nos Pérolas de Jó no nosso próximo encontro. E a próxima pérola fala sobre perder tudo, mas não perder a nossa fé. Você pode perder tudo, mas você não precisa automaticamente perder a sua fé. Então fique ligado aí, nós temos um encontro marcado no Pérolas do livro de Jó. Um abraço.